Bem, vamos começar agora o nosso resumo da nossa última aula, qual tratamos temas relacionados à prisão, estabelecimentos penitenciários e alguns princípios ainda do direito penal. Bem, começamos falando na aula passada sobre estabelecimentos prisionais. Falamos sobre prisão, a diferença entre prisão processual e prisão definitiva. Prisão processual, prisão definitiva. Bem, prisão definitiva é aquela prisão que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, nós vimos esse conceito. Quando o juiz emite uma sentença, essa sentença implica em uma condenação, e essa condenação já exerceu o seu trâmite recursal, já passou por todo o trâmite recursal, ou já exauriu toda a via recursal, ou a parte não quis recorrer e exauriu o tempo para entrar com recurso. Então, há o fenômeno do trânsito em julgado. O trânsito em julgado torna aquela decisão condenatória imutável. Então, a decisão condenatória no âmbito penal só pode ser alterada, já que não cabe mais recurso, por dois fenômenos. Um deles é uma lei posterior mais benéfica. Uma lei posterior mais benéfica pode alterar as consequências jurídicas dessa sentença condenatória. Ou mesmo uma lei posterior que vai abolir o crime. Aí ela é uma lei mais benéfica ao extremo, né? E o outro mecanismo é uma revisão criminal, que é uma ação desconstitutiva que se dá o trâmite junto ao Tribunal de Justiça, ou seja, o órgão judicial superior ao juiz que emitiu a sentença. Então é isso. Quando o elemento, o cidadão, é condenado com trânsito em julgado, a pena daí decorrente, nós chamamos de prisão definitiva, a pena definitiva. Okay? Ela pode ser a reclusão, sem se tratando de crime, reclusão e detenção. Né? A reclusão, nós podemos ver que é um tipo de pena criminal mais grave, portanto, o legislador dedica a reclusão apenas àqueles delitos mais sérios, mais fortes, né? Como homicídio, roubo, furto, estelionato, esses crimes mais fortes, mais merecem maior reprimenda. E os detenção, aqueles delitos, atribuídos àqueles delitos mais de médio potencial ofensivo. Então, essa prisão definitiva. A prisão processual é aquela que se dá durante o trâmite do processo. Ela se diferencia da definitiva, porque a definitiva o processo já acabou, né? Houve trânsito em julgado. A processual é durante o processo. Nós temos a prisão em flagrante. A prisão em flagrante é a forma mais comum, né? Flagrante. Na verdade, a prisão em flagrante ela é uma prisão pré-processual. Ela é uma prisão antes da prisão propriamente processual. As duas prisões processuais mesmo, né, são a preventiva e a temporária. A preventiva vem descrita lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, é temporária nessa lei 7.960 de 89. A temporária é um tipo de prisão que se dá apenas na fase investigativa, ou seja, no inquérito policial, e o prazo dela é de 5 dias ou 30 dias se tratar de crime hediondo. Esse prazo pode ser prorrogado mais uma vez. A preventiva é aquela que está no 312, que o juiz, diante da materialidade de indício de autoria, pode decretar para resguardar a ordem pública, para assegurar a instrução criminal, para assegurar a aplicação da pena, para resguardo da ordem econômica. É uma propriamente processual essa aqui. Ela não tem um prazo. A temporária tem prazo, é de 5 dias com crime,
não é de 30 se for hediondo, podendo ser prorrogado por esse prazo mais uma vez. Flagrante não tem prazo, com aquela observação que a prisão em flagrante deve ser levada à autoridade judicial em 24 horas, naquele instituto novo que nós conhecemos como audiência de custódia, para que o juiz possa, na audiência de custódia, ou relaxar a prisão, se ela for ilegal, ou convertê-la em uma preventiva, se houver necessidade da medida extrema, ou conceder a liberdade provisória ao preso, com fiança ou sem fiança, com qualquer daquelas cautelares que estão lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ok? Veja que o artigo 33 do Código Penal, ao tratar de reclusão, diz assim, ó, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Ou seja, a pena definitiva de reclusão, ela suporta os três regimes. Então, o indivíduo pode cumprir reclusão tanto no fechado, como no semiaberto, como no aberto. Já a detenção, não. A detenção, o elemento sempre vai começar ou no semiaberto ou no aberto. Ele só vai ao fechado na prisão por detenção se houver uma regressão. Por exemplo, ele está no semiaberto cumprindo a detenção, comete uma falta grave, aí é uma regressão de regime, ele regride para o fechado, ok? Então, o artigo 33 é que trata dessa demanda toda, entre a diferença de reclusão e detenção. Os estabelecimentos prisionais. Vimos a cadeia pública. A cadeia pública está lá no artigo 102 da Lei de Execuções Penais. É aquele ambiente carcerário onde ficam recolhidos os presos provisórios, ou seja, o pessoal que está em preventiva, temporária ou flagrante, ok? Preso provisório é o preso processual, é o preso que não tem ainda contra si uma carga definitiva condenatória. Então, diz cadeia pública, artigo 102 da Lei de Execuções Penais, presos provisórios, um daqueles presos lá. A penitenciária está lá no 87 da Lei de Execuções Penais. É destinada ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Okay? Então, aquele que é preso em regime fechado vai para a penitenciária. Colônia agrícola, industrial ou similar, artigo 91 da LEP. Destina-se ao cumprimento de pena em regime semiaberto. O regime semiaberto é o regime intermediário. Nós vimos na sala de aula que a progressão de regimes é uma escadinha, né? Primeiro é o fechado, o segundo é o semiaberto e o terceiro é o aberto. Nesse sentido aqui, a progressão de regimes. Então, o indivíduo, se entrar no fechado, ele cumpre uma determinada quantidade de pena e tiver um mérito penitenciário, ele vai para o semiaberto. Passado mais um certo tempo, ele vai para o aberto. Okay? Isso é a progressão de regimes. A regressão de regime seria o oposto. Por exemplo, o indivíduo está aqui no semiaberto, comete uma falta grave dentro do estabelecimento penitenciário e regride para o fechado. Bom? Então, penitenciário é regime fechado. Cadeia pública, preso provisório, não está condenado ainda. Colônia agrícola industrial ou similar é o pessoal do semi-aberto. Casa de albergada é o cumprimento da pena em regime aberto. Falta eu escrever aqui aberto, tá? Aberto. Está no artigo 93 da LEP, Lei de Execuções Penais. E o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é o local onde vamos internar ou submeter a tratamento ambulatorial os inimputáveis e os semi-imputáveis. Os inimputáveis são aqueles que, por doença mental, não tinham a época do fato ou discernimento para entender o caráter ilícito da conduta. Não é? Os semi-imputáveis são aqueles que, ao tempo do fato, devido também a uma condição biopsicológica de alguma doença mental, tinham reduzida a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta. Então, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que antigamente nós chamávamos de manicômios judiciários, é onde se aplicam essas medidas de segurança, tá bem? A medida de segurança internativa ou ambulatorial. Aqui não falamos em prisão, aqui falamos em tratamento.
tratamento, ok? Prisão só que, embora o indivíduo aqui, numa medida de segurança internativa, esteja sujeito a uma segregação da sua liberdade, então, na prática, é uma prisão, mas nós não tratamos tecnicamente como uma prisão, é uma internação, ok? Bem, adiantando, nós falamos sobre crime continuado e crime permanente, ok? O crime continuado está lá no artigo 71 do Código Penal. Veja o que diz o Código Penal quanto a isso. Um minuto. Diz assim, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ok? Vamos lá, os elementos aqui constantes, né? Mais de uma ação ou omissão. Essa aqui. Pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, maneira de execução e outros semelhantes, devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro. Aplica-se apenas de um dos crimes, se idênticas ou mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso, a causa de aumento de um sexto a dois terços. Um sexto a dois terços é a causa de aumento. Então, o crime continuado é quando, se prevalecendo das mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o agente pratica vários crimes. Eu dei o exemplo do assalto que pode acontecer num ambiente público com várias pessoas. Às vezes um assalto em churrascaria, um assalto na sala de aula, um assalto num ônibus, né? Ali o agente pratica roubos individuais, mas como eles prevalecem da mesma condição de tempo e lugar, o legislador criou uma ficção jurídica para, ao invés de somar a pena de cada roubo desse, ele pega a pena de um roubo só, o mais grave deles, e aumenta a pena entre um sexto e dois terços. Isso é o crime continuado ou a continuidade delitiva. Já o crime permanente é diferente. O crime permanente é um tipo de crime em que a consumação se estende no tempo, se protrai no tempo. Ok? Então, nós demos exemplos de crime permanente. A extorsão mediante sequestro, a receptação na modalidade de ter em depósito, guardar, o tráfico de drogas na modalidade de ter em depósito, transportar, guardar, o porte de arma na modalidade transportar, guardar, trazer consigo. Então, são crimes que se estendem, o momento consumativo se estende no tempo. A peculiaridade desse crime é que, como a consumação está se estendendo no tempo, o agente está em flagrante o tempo todo. Então, pode ser justificada a prisão em flagrante a qualquer momento, inclusive durante a noite. Né? Quando falamos do flagrante, dizemos que existe o flagrante próprio, que é aquele que o indivíduo está cometendo. Outro tipo de flagrante próprio, que o indivíduo acaba de cometer. Existe um flagrante indireto, que é aquele em que há perseguição. E, por fim, flagrante presumido, que é aquele que o indivíduo é encontrado depois, com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele o autor do crime. Esses tipos de flagrantes estão no artigo 302 do Código de Processo Penal. Bem, colegas, é esse o nosso resumo da última aula. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.